Bom, vamos agora então, hoje tratar um pouco sobre a divindade de Jesus Cristo, demonstrada nos Evangelhos. Jesus Cristo, nós sabemos pela doutrina, porque somos católicos, mas mesmo do ponto de vista da história, ele é colocado como uma figura extraordinária, espetacular. Um homem maravilhoso. Alguns até têm ele como um político, outros como um filósofo, outros como uma pessoa, um grande profeta, um grande pregador, mas em geral, ele é admirado por praticamente todo mundo. Agora, do ponto de vista humano, uma ou outra facção que vai contra ele no que ele pregou, no que ele ensinou. Mas pouca gente entra mesmo no conhecimento da vida de nosso Senhor. E é uma incoerência você admirar Jesus e não atender o que ele fala. Então você admira, mas considera ele um impostor naquilo que ele fala, é uma contradição. Admira mais o que ele fala, o que ele faz, o que ele fez. Isso não significa tanto para você quando ele exige certas coisas. Então, que tipo de admiração é essa? O fato é que a vida de Cristo divide a história. A humanidade é uma antes de Cristo e outra depois. E nós vamos conhecer Jesus. Já passei aqui algumas fontes, mas as fontes principais, ou as fontes por excelência do conhecimento de Jesus, são os Evangelhos e depois as Epístolas, sobretudo. E é lá nos Evangelhos que nós vamos ver não só a vida de Jesus, mas também o que Jesus ensinou e toda a sua missão como o grande restaurador da humanidade e o Deus feito homem. Por isso nós vamos entrar hoje nos Evangelhos para ver o que é que os Evangelhos falam a respeito da divindade de Jesus. Sobre a humanidade de Jesus nós vamos tratar numa outra oportunidade e a gente vai também nesse caminho. Mas como estamos falando da divindade, então vamos tratar hoje sobre isso. Quando Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? E os apóstolos respondem: uns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias, outros que Elias, outros que algum dos profetas. Então essa pergunta Jesus faz aos apóstolos e faz também na história. Cada um tem uma opinião a respeito de Jesus. E vós que estás comigo já pelo menos quase 3 anos, vós que me ouvistes, que presenciastes tudo que eu faço, tudo que eu digo, minhas alegrias, minhas lágrimas, minhas histórias, minha doutrina, minhas obras, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, naquele momento, Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E quando ele diz tu és o Cristo, significa que és o Messias, ou ungido. E ungia-se os sacerdotes, os profetas, os reis. Tu és o ungido por excelência. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus então fala a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue, ou seja, não foram as ideias humanas, aquilo que as pessoas contemplam e acham, mas foi o Pai que está nos céus que deu esse testemunho pela tua boca. Ou seja, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, tiraram o véu e mostraram a verdade, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Nós vamos ver São João também falando esse fato de tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, está lá em Mateus, que
que presenciou, né? São João começa o Evangelho e já começam as primeiras heresias. São João já estava com uma certa idade, começam as primeiras heresias e também contrárias à divindade de Jesus. E João começa com um prólogo dizendo: no princípio era o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. Depois diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João nos chama a contemplar o Verbo e depois a contemplar o Verbo na sua divindade, o Verbo que se fez carne na sua humanidade, armou sua tenda entre nós. Os evangelhos mostram em diversos lugares a divindade de Jesus e a veracidade das suas afirmações. Então vamos ver agora, em alguns momentos, os tópicos, essa verdade presente no Evangelho. Não consta que Jesus afirmasse expressamente que ele era Deus. Eu sou Deus. Isso a gente não vê no Evangelho. Essa expressão não vê saindo da boca de Jesus. No entanto, nós podemos afirmar que Jesus pronunciou expressões semelhantes. E tão semelhantes a dizer isto, que ele chega a escandalizar aqueles que estavam ali, muitos presentes, muitos chefes do povo, sobretudo. Os chefes religiosos entenderam que Jesus mostrava e agia como Deus. Jesus perguntou certa vez: por qual obra minha vocês estão me apedrejando? E eles disseram: nós não estamos te apedrejando por nenhuma obra que tu fazes, mas nós estamos te apedrejando por causa da blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Então eles entenderam que nas frases de Jesus, nos pronunciamentos, nas histórias, Jesus estava mostrando que ele era Deus. Isso desde o início. Não há em nenhum momento que isso que mostre que Jesus tinha alguma dúvida. Eu digo isso porque existem alguns hereges modernos que querem dizer que Jesus foi tomando consciência de que era Deus. Não. Desde o início. Interessante que quando Maria recebe o anúncio do anjo, o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E em linguagem bíblica, será chamado significa Filho de Deus. E quando Isabel recebe Maria Santíssima e visita, diz que a alegria minha, ela estava cheia do Espírito Santo, que a alegria minha, que a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus, me vem visitar. Então aí a gente já pega 2 pontos, né? Jesus é Deus e Maria, mãe do meu Senhor, Maria, mãe de Deus. É interessante essa frase de Isabel: mãe do meu Senhor, me vem visitar. No momento mais solene que Jesus foi preso, estamos aí na Quinta-feira Santa, Jesus vai ao Sinédrio, arrastado lá, desce lá do Monte das Oliveiras, né? Passa aquele Vale do Cedro, não é muito longe, sobe aquela escadaria, né, que vai lá para a casa de Anás e Caifás. Ali tem um Sinédrio reunido, e que eram os chefes, né, do povo, e eles começam lá a fazer um julgamento, apresentam as falsas testemunhas, ouvi dizer que ele ia destruir o templo, enfim, várias testemunhas. Ali era um julgamento religioso, né, canônico. Depois eles vão levar para Pilatos fazer o julgamento civil, porque Pilatos é que pode mandar matar. Ali eles decidiram, só que não poderiam mandar matar, eles não tinham esse poder. Embora, isso porque os romanos pegaram a pena de morte e avocaram a si, né? Então, o sumo sacerdote diz para Jesus: eu te conjuro
Porque Jesus ficava calado, né? Uma hora lá que ele respondeu, levou um soco, né, no olho, e ele falou com aquele escriba, porque batia nele e tal, mas depois ele se cala diante daquelas testemunhas todas. Mas aí o sumo sacerdote, querendo realmente naquele momento decidir, diz: eu te conjuro pelo Deus vivo que me respondas se és o Filho de Deus, o Cristo. Ele diz: eu te conjuro. Quer dizer, ele tinha uma autoridade religiosa que Jesus respeita. Era uma autoridade religiosa. Agora, como Deus, ele está acima, mas aquela autoridade é respeito. Então, quando ele diz: eu te conjuro pelo Deus vivo que me respondas se és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus então responde: eu vos declaro que vereis doravante. Tu dizes, né? Quer dizer, eu sou, né? Tu dizes. Eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. Pronto. Ele diz: para tudo, porque não precisa de mais nada. Rasga as vestes e diz. Ele entendeu que Jesus estava ali proclamando a sua divindade. Aí ele rasga as vestes e disseram: blasfemou, de que mais precisamos de testemunha? Que vos parece? Todos ouviram, vocês ouviram a blasfêmia? É réu de morte. Pronto, decidiu a morte ali, porque consideraram uma blasfêmia que Jesus tinha falado. Essa foi a razão de Jesus ter sido condenado à morte. Foi essa a razão. Eles vinham tentando, armando ciladas, e ali chegou o momento de... Porque é interessante que esse fato de Jesus ser o Filho de Deus, Jesus nunca falou: eu sou Deus, como eu disse, mas fazia parte do segredo messiânico, né? Tanto é que muitas vezes Jesus dizia para os miraculados: vocês não falem para ninguém. Eles saíam falando do mesmo jeito, né? Mas não fale para ninguém e tal, o que aconteceu, o milagre que aconteceu. Mas ali Jesus mesmo rasga o véu, né? E diz: vereis, tu dizes, doravante, que já estava no fim da vida pública, né? Doravante, quer dizer, de agora em diante, né, vocês vão ver o Filho. Quer dizer, o Filho vai ser arrebatado, vai morrer, e depois ressuscitado. Então vocês vão ver o Filho realmente, né, junto com o Pai, com o Todo-Poderoso, e voltar sobre as nuvens do céu. Já fala do julgamento, e isso realmente provoca um grande escândalo. Na discussão com os judeus que queriam matá-lo, São João fala, João sempre presente nesses momentos, diz: por esta razão os judeus com maior ardor, isso já no tempo da vida pública, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, como afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Até na cruz, os inimigos, blasfemando contra ele, diziam: se és o Filho de Deus, desce da cruz. É interessante que esse fato, né, de Jesus ser Deus, isso para ele, para os judeus, era impossível, não aceitavam. Não aceitavam. Ele disse: eu sou o Filho de Deus. Então, mesmo na cruz, afrontavam ele. Está morrendo aí porque você disse que é o Filho de Deus, agora desce daí. Era afronta a Jesus. A confissão de sua divindade, então, é que dá motivo a que ele seja condenado, que ele seja sentenciado à morte. Então, embora, como disse no início, ele não tenha dito eu sou Deus, ele vai mostrando que é. Um segundo ponto: se nós não encontramos nos evangelhos, nos lábios de Jesus, eu sou o Filho de Deus, nós podemos selecionar algumas afirmações que mostram essa relação dele com o Pai e essa unidade com o Pai. E é muito interessante no livro de São João, no capítulo 17, que fala que tem aquele discurso de despedida,
e depois tem aquela oração sacerdotal, Jesus vai mostrando, né, o seu relacionamento com o Pai. E vai dizendo, né, agora eles reconheceram que todas as coisas me deste, ó Pai, procedem de ti. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e que tu me enviaste. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Neles eu sou glorificado. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Para que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Então nessa oração sacerdotal, Jesus mostra claramente que ele não são duas pessoas ali, mas há uma unidade de natureza. Eu e tu, ó Pai, somos um. E essa identidade com o Pai vai se repetindo nesses momentos, ali no discurso de despedida, né? Agora foi glorificado o Filho do Homem, vai dizer aos apóstolos, e Deus foi glorificado nele. Então a glória de Deus nele. Ora, se eu glorifico a Deus nele, essa glória é nele e dele. E só é possível compreender isso se ele for Deus. Foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, continua Jesus, Deus também o glorificará. Mais clara afirmação, Jesus diz: agora, Pai, glorifica-me tu a teu lado, como a glória que tive junto a ti antes que o mundo fosse criado, antes que o mundo existisse. Portanto, a gente vê aí que já antes do mundo existir, Jesus já estava com o Pai, né? E já tinha glória com o Pai, já era glorificado pelo Pai. A favor dos apóstolos, Jesus diz: eles conheceram verdadeiramente que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Quando Filipe pergunta: Senhor, mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: por que me pedes para mostrar o Pai? Tu não me conheces? Não sabes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Querem definição maior do que Jesus é Deus? Está aí. Então essa relação com o Pai envia o Filho é enviado pelo Pai, o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. Essa relação de unidade, né? Sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Isso mostra que há uma unidade aí, uma identidade de natureza, embora uma diferença, uma distinção de pessoa, mas há uma unidade aí de natureza, né? E pergunta, e diz para Filipe: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu estou no Pai. E aí os verbos em grego você pode colocar o ser, estar, né? Como no inglês, né? To be, né? Ser, estar, né? Eu sou no Pai, o Pai é em mim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Compreende? Então você vê aí que Jesus mostra aí, tem essa unidade com o Pai. São Mateus recolhe as palavras de Jesus e diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Este conhecimento significa uma identidade, uma intimidade, melhor dizendo, de vida, que identifica o Filho com o Pai, né? O cardeal Ratzinger, né, explica nesse texto que esse texto indica uma lei geral de conhecimento. E aí fala de conhecimento, só é possível havendo uma igualdade. O Filho conhece o Pai, o Pai conhece o Filho, conhece plenamente, né? E isso aí só com essa igualdade, né? Há uma intimidade aí entre o Filho e o Pai. Quando os judeus ficavam, né, provocando Jesus, fala
vai nos deixar na incerteza, és Deus ou não és Deus, e fica, és filho de Deus. Jesus segura, só vai dizer isso lá na hora lá do Sinédrio, né? Mas vai segurando, né? E os judeus ficavam instigando, né? Até quando nos deixarás na incerteza, né? Esse interessante esse diálogo, né? Jesus fala uma série de coisas, e eles ficam lá, está esperando a hora, né? Para dar o bote, né? Até quando deixarás na incerteza? Dizes, és o Filho de Deus? E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Pronto. Aí eles chegaram, levaram um susto, pegaram pedras e para atirar em Jesus. Aí é que Jesus fala, vocês estão me jogando pedra por quê? Né? Por causa das minhas obras? Não, porque tu blasfemaste. Tal. E nota que muitas vezes eles quiseram jogar pedras e Jesus fugiu, né? Fugiu. Porque não tinha chegado ainda o momento, né? Então a gente vê que Jesus vai mostrando que ele é Deus com o Pai, né? Depois ele vai falar na última ceia do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que eu vos enviarei do Pai, o Espírito Santo que procede do Pai, o outro Paráclito, o outro Consolador, o outro Advogado, outro, ele é o primeiro, o outro. Portanto, aí a gente já vai vendo aí a distinção das três pessoas, né? Que são distintas, mas que constituem essa unidade. Eu e o Pai somos um, o Espírito Santo procede do Pai, o Espírito Santo que eu vos enviarei do Pai, o Pai que envia, o Pai do qual procede o Espírito Santo. Claro, a gente sabe depois que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que eu vos enviarei do Pai, vos ensinará todas as coisas. A condição divina de Jesus se pode também conhecer através dos títulos que ele aplica a si e dos títulos que ele recebe de pessoas nos evangelhos. Por exemplo, ele é chamado de Senhor. O termo Senhor em grego é Kyrios. A gente diz Kyrie eleison, né? Kyrios, é Senhor, que é a tradução do hebraico Adonai. Adonai era uma palavra que se aplicava no Antigo Testamento a Deus. Ó Adonai, era a palavra que se aplicava, título que se dava para Deus, né? E o termo Kyrios, que é o Adonai, referindo-se a Jesus Cristo, aparece nada mais, nada menos que 718 vezes, falando de Jesus. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Está lá no Novo Testamento. Só São Paulo fala mais de 200 vezes, falando que Jesus é Kyrios. Portanto, ele é o Senhor, ele é Deus, não é? A palavra Cristo, né? Christos, que é o mesmo Messias, ou Messias, é o ungido, né? Também indica o caráter divino. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Diga-nos, os judeus perguntaram, se tu és o Cristo, o eleito, porque eles sabiam o caráter divino do termo Cristo. E aparece, referindo-se a Jesus, no Novo Testamento, 529 vezes. Sempre se referindo a Jesus. O termo Filho do Homem, Jesus usa muitas vezes. O termo Filho do Homem era um termo do Antigo Testamento usado pelo profeta Daniel e Ezequiel quando falavam do Messias. Virá o Filho do Homem, aí escreviam e mostravam que esse Filho do Homem tinha vinha de Deus, tinha uma procedência divina, dizia o Messias. E era o termo que Jesus usava muitas vezes. O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, né? Filho do Homem, muitas vezes usava, né? Crês no Filho do Homem. Então falava muitas vezes, né? Jesus falou mais de 80 vezes Filho do Homem nos evangelhos. A palavra filho também, filho de Deus, meu Pai e vosso Pai. Por exemplo, quando Jesus falava com os apóstolos, meu Pai e vosso Pai, quer dizer, mostrava que há uma distinção de paternidade aí. Uma é paternidade divina dele,
e outra paternidade com os apóstolos, que é a paternidade por adoção, primeira por natureza. Não é? Então, meu Pai e vosso Pai, mostra essa distinção que há no seu relacionamento com o Pai e o relacionamento do Pai conosco, né? E vocês notem o tempo todo Jesus mostrando essa íntima relação com o Pai, mas um profundo amor e respeito ao Pai, né? Quando um jovem pergunta para Jesus, fala para Jesus: bom mestre, Jesus diz: ninguém é bom senão o Pai, né? Eu vivo pelo Pai. Era para evitar que eles fizessem uma espécie de teísmo, né? Como se fossem dois deuses. Então Jesus mantém essa discrição, né? Mostra a sua unidade com o Pai, mas com todo o cuidado para que não criassem na cabeça deles uma espécie de teísmo, né? Como se fossem dois deuses, né? O monoteísmo era muito claro entre os judeus, e muitos até dizem que essa era a grande resistência deles, né? E depois a história da igreja provou, sobretudo no início, as primeiras heresias, o arianismo, por exemplo, vem exatamente desse exagero em achar que se aceita Jesus como Deus, está sendo deísta, né? Então Ario vem com essa linha, e por isso atrai muitos bispos e tudo, né? Porque ele está abaixo, né? Por isso, como se fosse tirar de Deus a honra, né? Fosse contra o monoteísmo. Mas Jesus vai mostrar que há essa unidade de natureza, né? Pois a igreja encontrou a palavra consubstancial, homiousios, né? Consubstancial, para mostrar como é essa relação do Filho com o Pai e com o Espírito Santo, né? Consubstancial, tem a mesma substância. Você pega lá, né, na filosofia grega, e daí a palavra substância tem a mesma substância. Então aí fica resolvido, né? O entendimento fica claro para nós, né? Mas de qualquer forma, Jesus vai mostrando que tem essa relação com o Pai, e essa relação de filho por natureza, meu Pai e vosso Pai, né? Depois a gente vê na transfiguração e no batismo de Jesus, quando se manifesta aí a teofania, né? A manifestação da glória de Deus, né? O Filho lá no Jordão sendo batizado, o Pai falando da nuvem, o Espírito Santo que pousa sobre Jesus como pomba, e a gente vai vendo aí, né? Este é meu Filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência. Depois lá no Monte Tabor, que depois São Pedro refere a mesma coisa na sua carta: este é meu Filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o. Diz o Pai agora dá o testemunho com relação a seu Filho. Então aí nós vemos aí essa relação Pai e Filho. Esse é meu Filho muito amado, né? Nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o. É interessante quando Jesus cura aquele cego de nascença, que dá aquela confusão lá com os judeus, aí, curou o cego de nascença no dia de sábado. Os judeus ficam furiosos e vão lá e interrogam o cego, que não era mais cego, interrogam os pais como morrendo de medo, porque estava proibido de reconhecer que Jesus era a sua missão divina e até que era Deus. Eles morrendo de medo aí: pergunta meu filho, quero saber de onde, ele já é grande, ele fala lá. E eles saíram fora, porque senão poderiam ser expulsos da sinagoga, né? Esse negócio de tirar o corpo fora é antigo, né? Então, depois Jesus se encontra com aquele homem, né? E Jesus pergunta para ele, né? Soube que ele tinha sido expulso da sinagoga. Jesus se encontrou com ele e perguntou: crês no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é ele? Ele entendeu, ele conhecia, né? Quem é ele, Senhor, ele chamou de Senhor, né? Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus respondeu: tu vês, é o mesmo que fala contigo. Aí ele se prostra e diz: creio, Senhor, creio. E prostrando, o adorou. É uma declaração de Jesus: sou eu, é esse aqui que está falando com você, que fez essa cura aí.
Porque ele próprio defendeu Jesus. Nunca se ouviu dizer, falando lá para os doutores da lei, ninguém ouviu dizer que um cego de nascença chegasse alguém lá e dissesse: vai lá e lava na piscina de Siloé e fica curado. Ninguém ouviu dizer isso. Então, eles ficam furiosos com aquele homem. Como diz: vocês estão perguntando isso porque vocês querem ser discípulos dele também? Eles ficaram furiosos, disseram: eu sou discípulo de Moisés, você que seja discípulo dele, vai embora daqui. Aí expulsaram ele. Você não sabe nada, está querendo ensinar para nós aqui? E expulsaram. Foi aí nessa saída que Jesus encontra com ele, né? Então a gente vai vendo aí bem claro que Jesus vai mostrando a sua divindade. Jesus adota também atitudes que mostram isso, não só nas palavras que eu acabei de dizer para vocês, mas quer expressar a sua condição divina. Por exemplo, quando chega aquele paralítico: tem confiança, filhos, teus pecados te são perdoados. E ficaram logo murmurando: ele blasfema, como é que pode? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse para aquele paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Quer dizer, mostra exatamente que ele tem esse poder de perdoar. Só quem pode perdoar é Deus, porque quem foi ofendido pelo pecado foi Deus. Só Ele pode dar o perdão. Ninguém mais pode dar o perdão do pecado, a não ser o próprio Deus. E Ele perdoa, né? Depois perdoa a mulher adúltera, perdoa aquela que foi lá aos pés dele, né? Vai, filha, tua fé te salvou, teus pecados são perdoados, vai, não peques mais, né? Samaritana. Em diversos momentos, né, a gente vê que Jesus vai agindo como Deus, porque Ele é Deus. Vai, aqueles leprosos, né, que são curados, apenas um volta e ele se prostra diante de Jesus. Jesus age ali com o seu poder divino, né? Depois as curas, as atitudes dele, né? Vai lá Lázaro e tira Lázaro, né? Vai do sepulcro, o filho da viúva de Naim. Depois vai a filha de Jairo e diz: ela está dormindo. Só Deus pode fazer isso. Pode dizer isso, porque a morte para Deus é um sono nosso, né? Ele vai lá: levanta, filha. É uma atitude de Deus, não é? Depois ele recebe, ele avoca a si atribuições próprias de Deus. Então ele diz: quem não deixar pai, mãe, esposa, campo, e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem é que pode fazer isso? Não o próprio Deus, né? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só Deus pode dizer isso, o homem não pode falar isso. Deixa tudo, vem me seguir, a mim? Só se ele for Deus. Se ele for Deus. Ou um impostor. Não é o caso aqui, não é? Então mostra bem claro: os discípulos têm que dar a própria vida. Quem amar a sua vida, quem odiar a sua vida por causa de mim, terá a vida eterna. Quer dizer, quem pode dizer isso? Tem que dar a vida por minha causa. Só Deus. Seja o teu falar, se ensina ou não. Só Deus pode dizer isso. Então diz: quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo desperdiça. Só Deus. Então ele mostra certas condições para estar com Ele. E não é a condição de seguir um filósofo, de seguir um profeta, ou de seguir um... Interessante que na história só ele diz isso. Nem Maomé disse isso. Fala que é o grande profeta. Nem Buda diz isso. Nem Confúcio, nem o chefe fundador de religião. Só Jesus. E mostra a religião é ele. E nem usa o termo religião, né? É claro. Mas a salvação que ele vem trazer é a pessoa dele. O reino de Deus é ele. A adesão é a ele. A fé é na pessoa dele. E depois promete o galardão do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna.
Permanece em mim e eu nele. Eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei. Ora, quem pode ressuscitar senão o próprio Deus? Então ele mostra, depois promete uma nova vida para quem segui-lo. Só quem pode realmente fazer isso é o próprio Deus. Então Jesus Cristo vai mostrando assim a sua identidade divina. Depois ele confessa a sua autoridade absoluta. Na discussão lá no capítulo 8 com os judeus, uma discussão assim, meu Deus do céu, Jesus é muito paciente, porque a gente lê aquilo ali, a gente fica, dá vontade de dar um grito daquele povo, né? Mas ele é paciente, vai, vocês fazem isso comigo, não é assim, tal. Depois chega uma hora que ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles não aguentaram, é muito forte isso para nós, aí pegaram, né? O eu sou significa Yahvé, quer dizer, eu sou aquele que é, eu sou quem sou. Eles entenderam logo, né? Que ele dizia logo que ele era Deus, né? Yahvé. Repetir aquilo que era o próprio, né? Yahvé, eu sou. O que disse Deus lá a Moisés, na sarça ardente, eu sou o que sou, eu sou aquele que é. Então Jesus disse, não tem 50 anos, já viste Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles pegaram pedra e Jesus saiu, que não era ainda chegada a sua hora. E Jesus disse, eu sou maior que Davi, aqui está alguém que é maior que Davi. Né? Quando os discípulos colhem espigas no dia de sábado e começaram a reclamar dele, os seus discípulos estão colhendo espigas no dia de sábado, e Davi, quando teve fome lá, ele não comeu lá o pão da proposição no templo, e aqui está alguém que é maior que Davi. Depois, quando Salomão, né, a rainha de Sabá veio ver Salomão, e vocês não me reconhecem, aqui está alguém que é maior que Salomão. A viúva de Sarepta foi ver Elias, recebeu Elias, e aqui está alguém que é maior que Elias. Aí dá uma chamada lá, esse povo é adúltero, né? Cidade adúltera, né? Adúltera no sentido que rompe o matrimônio com Deus, essa geração adúltera. Você dá um sinal para... Então dá um sinal, ele disse, essa geração adúltera, quer um sinal? Nenhum outro sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas, né? De modo que Jesus é bem incisivo, né? Mostrando a sua superioridade a Moisés, a Abraão, que era o pai, imagina, a Davi, que era o grande rei, a Salomão, que foi o mais sábio, né? Está acima, a Elias, que diziam que Elias iria voltar, Elias, né? Depois no final ele ainda diz, o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu, mandará os seus anjos, quer dizer, vai dar ordem a seus anjos, tem o poder sobre os anjos, que recolherão os homens de todos os cantos da terra para o juízo final, e depois ele julgará a todos com todo o poder e majestade, separará os bons dos maus, como se separa as ovelhas dos cabritos. Depois dirá aos bons, vinde benditos de meu Pai, gozar do reino que está preparado para vós. Depois dirá aos outros, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, e colocará como sinal da salvação ali, junto com a cruz, é claro, as boas obras a ele. Tudo que fizestes ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizestes. Tudo que deixaste de fazer foi a mim que deixaste de fazer. Quer dizer, toda obra é aplicada a Ele. Só Deus pode dizer isso. Só Deus. Nós fazemos para Deus, não é? Depois nós vemos, aí finalizando, né, que Jesus já não só que Ele mesmo se atribui à condição divina e mostra e prova. E nós já vimos aí as profecias, os milagres e a ressurreição provam a veracidade, a autenticidade de tudo isso que ele fala aqui, né? Porque tudo isso não teria valor nenhum se ele tivesse morrido e não ressuscitado, né? Mas ele ressuscitou, então mostra que ele não é um impostor, o que ele fala é verdadeiro, né? E depois a história vai provar isso. O mundo mudou depois de Cristo.
E o Evangelho foi espalhado em todo mundo, as suas profecias foram realizadas depois, né? A gente vê também que outras pessoas o chamam de Deus, mostram essa sua condição divina. No Novo Testamento fica bem claro isso. Essa palavra, né, de Jesus, que Ele é Deus, isso é pronunciado, né, já durante a vida de Jesus, né? Como eu disse no início, João dizia: o verbo era Deus. Ninguém viu Deus a não ser Ele. Esse ver aí não é no sentido de ver apenas com os olhos, né? Ver no sentido de contemplar e estar e se unir, né? E quando Jesus mostra a Tomé as chagas, o que é que Tomé diz para Jesus? Meu Senhor e meu... Ele faz aí um pleonasmo, né? Meu Deus e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz: não, Jesus não fala isso. Bem-aventurado, tu dissestes isso porque viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós aqui somos mais bem-aventurados do que Tomé, já pensou? Não é? Depois São Paulo, né, quando fala de Jesus, na Epístola aos Romanos, ele diz: Cristo que está acima de todas as coisas, Deus bendito pelos séculos. São Paulo proclama a divindade de Jesus, grande pregador, grande apóstolo, né? E São João, evangelista, numa das suas cartas, ele é verdadeiro Deus e é a vida eterna. Confirma aquilo que Jesus disse, né? A vida eterna consiste nisso, que conheçam a mim, né? E depois São Paulo acrescenta: o grande Deus e Salvador nosso, Cristo Jesus. Portanto, eu dei aqui vários textos para vocês que mostram a proclamação da divindade de Jesus por Ele mesmo, pelas suas obras, pelas suas atitudes. Isso provoca a morte dele, né? E a rejeição por parte dos chefes dos judeus. Depois a gente vê que ele também, ele mostra isso, né? Que ele é Deus, mostra essa unidade com o Pai, embora mostrando também a distinção de pessoa. E vemos que tanto os apóstolos quanto depois a igreja vai mostrar. A gente já vai ver discípulo de São Policarpo, foi discípulo de São João, Santo Inácio, São Clemente, discípulos dos primeiros apóstolos. São Clemente foi discípulo de Paulo e Pedro. Enfim, todos mostram Jesus é Deus. Depois, no século III, é que começa, em resposta a essa questão do diteísmo, que foi um exagero, de mostrar que é como se fossem duas naturezas. Aí surge Ario dizendo que não era Deus. Então, 300 anos depois, aí que tem aquela confusão do arianismo, e valeria a pena um dia a gente ter uma aula sobre, que é muito interessante. É um tema que eu gosto muito, né? Mas é muito interessante, mas é uma resposta a essa tendência que havia de dividir as naturezas, como se fossem duas naturezas, né? Sabemos que Jesus tem duas naturezas, natureza divina e natureza humana, mas que tivesse como Deus uma natureza diferente do Pai. Depois surgiram outras heresias. Jesus não tinha corpo, aquele corpo era aparente, ele era só Deus, então não era homem, enfim. Aí as primeiras heresias foram todas em torno disso, né, da pessoa de Jesus, Filho de Deus. E se nós reconhecemos a autenticidade dos evangelhos, reconhecemos a pessoa de Jesus como um grande homem, e aqui já é um discurso à destra, não é para vocês, um pouco para fora, né? Se nós reconhecemos de Jesus, primeiro, o evangelho é autêntico, como livro histórico, verdadeiro. Depois, se
e autêntico, né? Reconhecemos o Evangelho como uma fonte histórica autêntica, verdadeira, né? Depois, ali vemos Jesus como um grande homem, um homem verdadeiro, sincero. Reconhecemos a sua importância para a humanidade, a história da humanidade. Para sermos coerentes, nós temos que crer na palavra dele. Então, se alguém reconhece Jesus, até do ponto de vista humano, não pode prescindir da palavra dele dita no Evangelho, né? Muitos falam de Jesus, admira Jesus porque pregou o amor. Tá certo, mas ele é Deus. Ah não, isso eu não acredito. Então, se você acredita que ele pregou o amor, então tem que acreditar também no resto. Ah, foi um grande homem, transformador da sociedade. E o resto? Ele é Deus. E se ele é Deus, aí você tem que se submeter a ele. Tem que segui-lo. E ele fala, é para segui-lo. Vem e segue. Não é? Quem não está com ele está contra ele. Entenderam? Então é muito importante a gente conhecer isto, não só como um método apologético, mas como um método de evangelizar. E quando você chega para evangelizar, dependendo do teu ouvinte, né, você vai falar de Jesus, da sua grandeza, até humana e tal. Ah, que maravilha, um maravilhoso, espetacular, tá, muito bem. Agora vamos à segunda parte. Aí ele disse isso. Isso eu não aceito. Então você está sendo incoerente com você mesmo. Está sendo desonesto com a sua própria inteligência. Entendeu? E é claro que quem for aberto vai terminar aceitando, vai reconhecer. Aí a partir daí, ele fundou uma igreja, você sabia? Aí a partir daí você chega na igreja e pronto. Não é? Muito bem. Era isso que eu queria falar para vocês hoje.